Estou muito feliz em estar aqui com essa responsabilidade de compartilhar com vocês alguma coisa nessa noite, né? Alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e tenho certeza que vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser uma bênção, porque antes de qualquer coisa, essa palavra ela falou, né? Ela falou primeiramente ao meu coração, tem falado. Eu tive a oportunidade de refletir bastante tempo. Por alguns momentos ela foi postergada, já era para ter vindo em outras datas, mas eu creio que Deus está no controle, Ele sabe o tempo certo, né, o momento exato das coisas acontecerem. A gente ouviu aqui o testemunho do Marquinho, né, aqui. Parece simples, mas de um significado muito grande para a vida dele, da esposa, da Emília, e principalmente para a vida dos filhos, da filha. Tenho certeza que essa experiência vai marcá-la profundamente. Bom, e aí, por falar em experiência, eu quero nessa noite compartilhar com vocês a minha experiência, né? Eu não sei se muitos de vocês, ou se a grande maioria sabe, eu tive câncer, né? Eu tive câncer, e eu falo que tive porque eu estou curado, né? Mas eu quero contar um pouco da minha experiência para vocês. Alguns aqui em particular me acompanharam, outros em oração, mas eu glorifico a Deus pela vida da igreja, porque eu não me senti em nenhum momento desprotegido, muito pelo contrário, me senti acolhido, né? Abraçado, né? Bajulado. A gente é bajulado às vezes em algum momento, né? Quando a gente está assim, né? Mas isso é bom também. A bajulação na medida certa é gostoso também, não faz mal não. Mas enfim, então eu quero compartilhar com vocês um pouco disso. E na medida que eu for compartilhando, Deus me falou através de um texto, e eu quero introduzir esse texto em meio a esse meu testemunho. Então eu quero compartilhar a minha experiência e ao mesmo tempo fazer uma reflexão em cima de um texto muito conhecido, né? Um texto muito utilizado pelos pregadores em vários momentos, mas não tem outra forma de não utilizá-lo, porque ele é de uma sutileza muito grande, né? E ele é extremamente enriquecedor, na medida em que ele dá oportunidade ao pregador ou ao leitor de se ter uma empatia por aquelas pessoas que viveram aquela experiência. O texto está eu usei a versão que está em Marcos capítulo 4, verso 35, a partir do verso 35. É o famoso texto que conta a história que Jesus viveu com os discípulos quando ele acalmou a tempestade. O texto diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muito bem. Eu coloquei um título que pode ser até mudado à medida que eu aperfeiçoar, quem sabe, esse testemunho, mas ele diz o seguinte: minha tempestade, a minha cura. Mas antes de eu entrar detalhadamente falando dela, vocês leram esse texto e eu não sei vocês, mas eu sempre tentei imaginar aquele cenário, aquela situação. Jesus entrando no barco, acomodando-se cansado, os discípulos entrando no barco e eles atravessando o mar. Vocês conseguem imaginar isso? Essa cena? E naquela travessia, o vento começa a soprar, as ondas começam a bater no barco, o barco começa a balançar. Eu vou ajudar vocês. Passa aí, Elber, esse vídeo para a gente dar uma olhadinha. Apaga a luz. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Amém. Eu acredito que esse cenário esteja muito próximo daquilo que aconteceu. Talvez em alguma coisa possa ser diferente, mas o cenário ele era mais ou menos esse. Uma situação muito difícil naquele momento, né? E a gente vai avançar e eu quero compartilhar acerca desse momento. Mas antes eu quero falar sobre a minha tempestade. Tudo começou quando em agosto de 2017, quando por insistência de minha esposa, procurei um médico para investigar um inchaço no meu braço, no meu antebraço esquerdo, um calombo que havia crescido bastante. Tudo que lembrava era que após uma partida de futebol e um choque acidental neste antebraço, no outro dia começou a aparecer esse inchaço. Fui então ao médico que, após ter solicitado um ultrassom da região, constatou uma possível presença de linfoma, uma gordura saturada, me encaminhando para um cirurgião plástico para avaliar a cirurgia de retirada do nódulo. Bom, até esse momento eu não imaginava que minha saga, minha dolorosa experiência estava apenas começando. Esperava sim que, embora fosse passar por uma cirurgia, essa seria pequena e o resultado fosse uma cicatriz que eu não imaginava o tamanho e pronto, problema resolvido.
eu não imaginava que o meu problema ele fosse se estender por algum tempo, como vocês vão poder ouvir a partir do meu relato. Eu imaginava que aquilo que tinha aparecido no meu braço era algo que seria resolvido, seria uma travessia normal. Eu iria no médico, ele ia me dar a resposta, fazer uma cirurgia e eu voltaria para casa. O vídeo que nós acabamos de ver e o texto que nós acabamos de ler, talvez retrate também uma situação como essa. Jesus ele vinha de uma jornada cansativa. Multidões, diz o texto, estavam atrás dele e com certeza muitas situações de cura, operações de milagres aconteceram e por algum motivo elas não estão ali relatadas. Isso é bem verdade. Fica claro que ele estava cansado e aí esse cansaço de Jesus ele evidencia o seu caráter humano. Ele, como se fez homem, ele também ficou cansado. Os discípulos imaginavam que seria apenas uma travessia do mar, a travessia de uma margem para outra. Eu também imaginei isso. Mas a gente observa, irmãos, que há sempre uma lição a ser aprendida quando nós estamos perto de Cristo. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Jesus ele levou os seus discípulos a testemunharem uma extraordinária experiência de poder em um lugar que é bem provável eles não imaginassem que a teriam. Quando eles entraram naquele barco, quando Jesus se disse cansado, o único motivo de ter entrado ali era para atravessar o barco e ir do outro lado, porque Jesus assim o queria. Nada daquilo que aconteceu naquele barco aqueles homens imaginavam que pudesse acontecer. Jesus ele nos convida o tempo todo que cheguemos mais perto dele. E o detalhe, irmãos, é que estar perto de Jesus, estar perto dos seus discípulos, Diego, descansando, perto deles, ouvindo, sentindo o cheiro deles, era o desejo de Cristo naquela época. Foi uma sugestão dele. Ele não sabia o que iria acontecer? Jesus sabia o que iria acontecer. Mas era preciso, pois estava formando homens que posteriormente, cheios do Espírito Santo, iriam apresentar o reino de Deus com autoridade e com poder. Quando eu li esse texto, eu tentei imaginar que mesmo Jesus sabendo que o mar ficaria revolto, que aqueles homens ficariam atemorizados, por que iniciar aquela travessia? Porque Jesus estava formando discípulos, ele estava formando homens que precisavam vivenciar experiências, e essas experiências encheriam esses homens com autoridade e poder, e esses homens poderiam avançar cidades, comunidades, pregando a palavra com autoridade e com muito poder. Irmãos, nós somos chamados a viver experiências essas que transformem o nosso caráter, ao ponto de nós atravessarmos tempestades como essas e chegarmos ao final muito melhores. Esses homens chegaram melhores, não tenham dúvidas. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes o cenário que está se formando, ou já se formou nas nossas vidas, quer sejam na questão financeira, quer seja na questão sentimental, quer seja na enfermidade, eles despertam muitas vezes em nós o desejo de nos aproximarmos mais de Deus, e isso é natural. Agora, a boa notícia para tudo isso, irmãos, é que esse cenário ele pode mudar. E a gente vê que, assim como o texto, na maioria das vezes, a mudança desse cenário depende de uma iniciativa nossa. O poder de Deus, a misericórdia de Deus, elas estão presentes, e elas são para nós. E o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Mas assim como eu falei no texto de Tiago, nós precisamos nos achegar. Aqueles homens precisaram abrir os seus lábios e falar: mestre,
Está difícil, nós vamos morrer. E Jesus entrou em ação. No meu caso, parecia que eu tinha controle da situação. E confesso que em minhas orações, embora feitas, talvez não expressasse a real condição e a minha real necessidade. Eu confesso, irmãos, que naquela hora em que eu soube, que eu tinha um nódulo, que eu tinha um linfoma, eu orei, porque algo estranho estava acontecendo no meu corpo, mas eu não tinha noção da minha real necessidade. Então eu orava, mas a minha real necessidade naquele momento eu ainda não tinha. E ficou claro para mim que, independente das circunstâncias e do aparente controle da normalidade, do tipo, está dominado, Deus, Ele precisava ouvir a minha voz. Ele precisa ouvir a nossa voz. Porque eu não sei vocês, porque Deus, mas eu comecei a entender que Deus, Ele simplesmente Ele não nos ouve. Ele não só nos ouve, Ele nos escuta. E há uma diferença muito grande, Há uma diferença muito grande entre essas duas ações, ouvir e escutar. A gente ouve barulho de carro, uma buzina, um prato que cai, uma colher, um passarinho que canta, as ondas do mar, isso tudo a gente ouve. Agora, escutar, nem sempre. Há uma sutileza no escutar. E isso Deus faz. No cirurgião plástico, o primeiro contato que eu tive com ele, parecia caminhar para, como eu disse, uma cirurgia aparentemente simples, e que só não seria feita na clínica, pois devido ao tamanho do tumor, do linfoma, o médico preferiu fazê-la no hospital, para em caso de outras necessidades, tudo ser mais rápido e fácil. Você pode estar se perguntando, poxa vida, está dando uns detalhes que talvez não precisasse, mas precisam. E vocês vão entender porque o Marquinhos falou alguma coisa ali que eu falei assim, é verdade. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas e que a gente demora um certo tempo para entender. Mas à medida que o tempo passa e que você discerne o que aconteceu, você vai tendo o entendimento que aquilo precisava acontecer. E no meu caso, quando o médico tomou essa decisão, era preciso que fosse feito. Vencendo ou convivendo, Pegos de surpresa pela mudança, nós podemos tomar algumas atitudes que podem ser decisivas no desenrolar dos fatos. Quando eu escrevi isso, eu estava pensando o que poderia ter acontecido com os discípulos se naquele caso eles não tivessem tomado a atitude de acordar o mestre. Eu acredito que alguns deles poderiam ter se jogado na água e tentado nadar até a margem, Alguns poderiam ter jogado a culpa um no outro. Tá vendo? Você me fez eu subir nesse barco aqui, era para eu estar em casa, E essas normalmente são algumas atitudes que a gente tende a tomar. Eu posso me isolar e achar que posso resolver tudo sozinho. E aí quando eu falo em resolver tudo sozinho, eu falo que diante de um problema que aparece, diante de uma dificuldade, muitas vezes há uma tendência natural, pode ter uma tendência natural sua e minha, de nos isolarmos e tentarmos resolver tudo sozinho. Não, ninguém precisa saber. Não, eu não vou falar para ninguém, eu vou resolver, eu vou passar por isso e ninguém nem vai se dar conta que aconteceu. E isso pode, ao contrário do que você pensa, alimentar uma autopiedade sua. Você começar a sentir pena de você mesmo. E isso é muito sério, irmãos. E é muito sério. E eu, quando comecei a escrever isso, eu tentei me contextualizar e eu tentei pensar em algumas situações da minha vida em que eu talvez tenha feito isso, e eu lembrei de algumas em que eu talvez não tenha expressado com quem eu poderia
ter expressado as minhas dificuldades, e eu vi que foi um pouco mais difícil passar. Você pode também tentar achar culpados. É muito comum, né? Assim como ali naquele barco, talvez alguns dos discípulos pudessem ter tentado achar aquele que levou ele para o barco. Ó, eu estou aqui, mas a culpa é sua. Eu não deveria estar aqui. E às vezes podemos ser levados a tentar achar culpados. Ou eu também posso transformar o meu problema através da oração, de um pedido sincero, em combustível necessário para chegar ao fim da tempestade com vitória. Então nós temos opções. Existe um cântico, antigo, conhecido, que diz: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Ele é bonito, né? Eu não vou me arriscar a cantá-lo aqui não, porque eu posso desafinar um pouco, mas ele diz isso: eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Irmãos, esse é o desejo que deve permear o nosso coração. Estar com Cristo quando a luta se travar, porque as coisas vão ser mais fáceis. E aí essa conversa direta, sincera, ela se expressa na medida em que eu não tento esconder nas minhas palavras quem realmente eu sou, o que preciso e o respeito às minhas fraquezas. O salmista no Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos. É muito comum, talvez, nas nossas orações, no nosso bate-papo com o Senhor, a nossa conversa ela não ser de um nível de sinceridade tal que você possa se abrir com aquele que já sabe tudo o que está acontecendo. Esse tipo de exercício, ele se torna natural na medida em que nós nos achegamos mais ao Senhor, irmãos. Conversar com o Senhor e falar das suas reais necessidades e da sua real condição é condição sine qua non para que tudo dê certo. Nós não precisamos esconder nada. Talvez você esteja aí se perguntando: será que Deus não vai se escandalizar se eu falar que eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo? Eu quero te contar uma coisa: Ele já sabe. Sabe aquela coisa que você fez ontem? Ele já sabe. Sabe aquilo que você deixou de fazer? Ele sabe. E mais do que saber, Ele está te dando a oportunidade, assim como o salmista diz, de você falar com Ele: Senhor, eu estou quebrado, eu não aguento mais essa situação, esse pecado ele me consome, ele me corrói, eu não consigo me libertar. Quando os discípulos naquela hora se levantaram, aliás, eles estavam em pé, mas quando eles se dirigiram a Jesus e falaram a real necessidade deles, foi decisivo. Eles poderiam ter usado uma linguagem diferente, falado: será que a gente vai falar? Não sei, vamos fazer uma conferência aqui para ver se a gente vai falar com Jesus? O que você acha? Vamos votar. Quem acha que pode falar com Jesus, fala. Não, o barco tinha ido a pique. O texto fala que o temporal se formou, as ondas começaram a bater, a coisa começou a ficar preta ou branca, ou azul, para ninguém achar que eu estou, E eles pediram socorro. Guarde isso, guarda isso, segura isso. Hoje, a minha leitura dessa decisão de fazer a cirurgia no hospital era de que Deus, já tendo controle de tudo, estava dando a direção para onde deveria ser iniciado todo o processo.
Quero fazer uma pausa aqui. Eu antes falei que eu falei assim que eu tive câncer. Eu iniciei falando, eu tive um câncer. Mas eu fiz isso intencionalmente para que vocês prestassem um pouco mais atenção em mim. Né? Porque normalmente quando a expectativa de falar alguma coisa no final, às vezes não é tanta, né? Aliás, não fica-se tanta expectativa. Mas até esse momento da minha leitura, eu ainda não sabia que o meu problema era esse. Em 13 de setembro de 2017, eu fui então para o hospital, para a cirurgia de retirada desse linfoma. Embora um pouco apreensivo, não senti medo quando entrei no centro cirúrgico e após aproximadamente 3 horas estava no quarto. Quando acordei e vi um volume muito alto no meu antebraço, imaginei que seriam as faixas e o inchaço pós-cirúrgico. Não era isso. Minha esposa me informou que o médico, após fazer o primeiro corte, observou uma coloração, um aspecto diferente do que esperava encontrar naquela região. Ele não prosseguiu a retirada, chamou um outro médico, de uma outra especialidade, um oncologista, que também estava no centro cirúrgico, e decidiram comunicar ao responsável, ao acompanhante, a minha esposa, que era prudente solicitar uma biópsia para investigar aquele material. A cirurgia de retirada então não havia sido completada. Esse material tinha o nome agora de tumor subcutâneo. Ou seja, ele foi promovido, né? De linfoma, agora era um tumor subcutâneo. Então eu já estava naquele cenário, né? Estava no quarto, braço enfaixado, eu falei assim, meu Deus, que bração, parece que eu fiquei mais forte. Um monte de pano, né? Elizabeth deu umas 10 voltas assim para me falar que não tinha feito a cirurgia de retirada, e eu achava que tinha tudo feito. Eu estava feliz porque acabou o problema e já estava contando os dias para voltar a jogar bola. Falei assim, pô, se demorar aí mais umas 3 semanas eu já estou de volta. Engano. Esse material meu, ele foi levado para ser feita uma biópsia. E eu lembro bem quando peguei o envelope com o resultado da biópsia. Eu peguei sozinho. Eu dou uma sugestão, não façam isso. Peguem com outra pessoa, se alguém for pegar qualquer tipo de resultado. E aí veio um misto de ansiedade com toda uma aparente tranquilidade, que se transformou em medo quando vi o resultado. Estava em letras garrafais, neoplasia maligna. E engraçado, e agora eu me lembro que na hora eu me fiz de desentendido, né? Eu peguei o resultado e falei, não pode ser comigo, não pode. A gente sempre acha que não pode ser com a gente. Eu quero te dizer que pode ser sim. Pode ser que você esteja entrando num barco e as coisas comecem, o temporal comece a remover e as coisas que estavam aparentemente no controle comecem a não estar mais. Poxa vida, você está colocando medo em mim? Não estou colocando medo em você. Você vai entender mais à frente. Essa é uma realidade da vida, né? Nós temos que estar com Cristo quando a luta se travar. E isso é suficiente. E aí eu vi o resultado, neoplasia maligna. E eu ainda tentei, sabe, por alguns momentos, achar, não é comigo, não pode. Eu? Não, logo eu? Eu sou um atleta de fim de semana, mas sou. Né? Eu tenho uma alimentação, não pode. Mas era. Quando eu mostrei para Elizabeth o resultado, é engraçado que ela não deu meia volta na hora que ela falou. Ela falou assim, não, é um câncer, né? Ela foi sensível, não foi com essas palavras, mas ela falou, não, Vitor, é um câncer, a gente tem que ver o que é. E a gente tem que ver o que é. Bom, o meu medo, eu botei o tópico, o meu medo. Eu senti medo, irmãos, muito medo. E é engraçado que, como eu falei, na travessia, os discípulos, ao se sentirem ameaçados, eles tiveram medo. Porque o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência de perigo. Então, se você percebe o perigo, esse sentimento que é suscitado, ele é natural.
Ele não é antinatural. Peraí, Vitor, você está me falando que tem um versículo na Bíblia que não diz isso, que a gente não, porque o amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não, eu vou chegar lá, mas não é disso que eu estou falando. O pleno amor em Cristo, ele lança fora todo medo, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um processo natural de todo ser humano, que naquele momento ele é impactado pela notícia, por aquilo que está acontecendo. Eu senti medo, muito medo. E é engraçado que quando eu tentei lembrar outros momentos, sabe, Lon, em que eu senti medo. Uma outra situação em que eu tive senti medo. E veio uma situação até meio hilária agora, né? Em que eu senti medo. Eu fui pescar uma vez em alto mar mesmo, passa aqueles navios ali, lá para dentro, e a gente chegou no lugar, e as ondas também começaram, aquele barquinho tal. Eu olhei assim, não via mais a terra. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu pensei, o camarão na praia de Suá, um peixe, eu podia ter comprado, eu estou fazendo o quê? Eu comecei, tem algum pescador aqui? Eu sei que seu trabalho é árduo, viu? Se tiver alguém aqui que é esposa de pescador, valoriza, minha irmã. Esse seu marido, ele é batalhador. E é interessante que aí alguém tinha um ditado que lá em alto mar é o lugar onde o filho chora e a mãe não ouve, né? E não adianta. Não adianta falar que quer voltar, que ninguém fala que quer voltar. É o horário de voltar, e se você passar mal, fica na horizontal e espera a hora de voltar. Não tem jeito. Eu passei mal essa vez lá e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Para aqueles discípulos ali, chamar Jesus deixou de ser opção. Era a única solução. Não tinha jeito. E quantos pensamentos, quantas dúvidas não tiveram eles até que decidissem acordar Jesus? O vídeo e o texto não nos remetem a um espaço de tempo que possa nos levar a entender que houveram essas dúvidas. Mas eu imagino que esses homens, ao verem o tempo mudando, né, o vento soprando, aquela coisa muito maluca acontecendo, eles podem ter, né, como eu já disse, tido alguns questionamentos, e vamos lá, será que vamos acordar o mestre? Ele está muito cansado, ele andou, né, muitas pessoas que ele procuraram, ele conversou com muita gente, quantas pessoas ele curou, quantas pessoas estavam ali sedentas de falar com ele, e a gente vai falar, mas não tinha jeito, era com ele, só ele para resolver. Percebe? Só ele pode resolver. Irmão, só ele pode resolver. Convidado, você que entrou aqui pela primeira vez nessa noite, eu quero te dizer uma novidade: só ele pode resolver. Só ele. João 4,18 diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. É a confiança em Cristo em meio a todas as circunstâncias contrárias. Ou seja, esse medo lançado fora subentende-se como a confiança que nós depositamos em Cristo, mesmo todas as circunstâncias dizendo contrário. É loucura, não é isso? Para aqueles que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Essa é a palavra. Bom, para detalhamento do tipo de neoplasia, o material retirado do meu braço foi enviado para São Paulo. Então eu já sabia que era uma neoplasia, e esse material foi enviado para São Paulo. Vindo depois do resultado. Não é sugestão de nome para filho não, mas o nome é muito esquisito, do tipo de câncer. Mixofibrossarcoma de baixo grau. Vou repetir.
Mixofibrosarcoma de baixo grau. Era o tipo de tumor que eu tinha, era o tipo de câncer que eu tinha. Bom, quando eu vi o resultado, eu falei assim, opa, baixo grau, então o negócio é baixo, deve ser bom. Pelo menos isso, né? Eu tentei ver um ângulo bom daquilo, irmãos, mas com muito medo. Mixofibrosarcoma de baixo grau. Eu falei, opa, é um negócio que pode ser bom também. Mas eu senti um medo maior ainda, porque até que esse resultado chegasse, a minha expectativa é que tivesse te dado algum erro em se tratando de Vitória, né? Eu falei assim, eles erraram em Vitória eles erraram, foi um estagiário quem fez o exame. A gente joga culpa estagiário, né? Eu jogo, lá no serviço o pessoal fala, quebrou, você quer, o estagiário. O café foi o estagiário. Então eu falei assim, pode ter sido um estagiário, mas não. Em São Paulo esse resultado veio para um laboratório credenciado e veio esse resultado, mixofibrosarcoma de baixo grau. E eu pensei, meu Deus, e agora como vai ser? Pensei na minha família, pensei nos meus filhos. Foram dias muito angustiantes, sabe, irmãos? E esses dias angustiantes eu agradeço muito a Deus, né, por ter me dado a Elizabeth como companheira, porque nós passamos juntos, só nós dois, conversando, orando, e foi assim fundamental para que o equilíbrio emocional dentro do meu coração ele permanecesse. Ela me ajudou muito. E a gente contou depois à família, aos meus filhos, muito preocupado em eles saberem para as outras pessoas, depois de eu tendo esse diagnóstico. Sentei com eles, falei, olha, papai está passando por isso, né? Henrique arregalou um olho muito grande, não falou, Eduarda também ficou assim, tadinha, meio sem saber direito o que era, se era isso mesmo, mas a notícia foi dada. Terceira parte, socorro presente. Depois de chamado, Jesus se levanta e, mais do que acalmar a tempestade, ele demonstra para aqueles homens que, embora parecesse que estava indiferente ao que estava acontecendo, havia um motivo maior pelo qual ele quisesse que eles vissem aqueles fatos acontecerem. Note vocês que parece uma indiferença de Jesus naquele barco, né? Um tumulto muito grande, aquele cenário desastroso e Jesus recostado. Mas era o despertar neles a convicção de estar com Ele. Não significava a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de livramento de todas elas. Quando eu escrevi isso, a sensação que me veio ao coração, que um dos objetivos, né, e eu falei com vocês que muitas pessoas usam esse texto, né, e é um texto riquíssimo por esse motivo, mas um dos motivos de levá-los a ter essa experiência no mar, que Jesus teve, era de despertar neles a convicção de que estar com Ele não significava a ausência de dificuldades, mas sim a certeza de livramento de todas elas. Eu estou querendo dizer para você que você está em Cristo, nós estamos com o Senhor Jesus, mas isso não significa a ausência de dificuldades, não significa que o mar, ele em algum momento não vai ficar revolto para você, mas você tem que ter, assim como eu, a certeza de que Ele nos livra de todas elas. Então Jesus entra no barco, tudo acontece, ele está ali quietinho. Alguém poderia dizer, poxa, não poderia ter deixado o mar calminho até atravessar e depois a tempestade vir? Não, a tempestade veio naquele momento e ele estava ali. Mas qual é a leitura? Olha, eu estou aqui, mas olha, o fato de eu estar aqui não quer dizer que as coisas não possam ficar ruins para você, mas sou eu quem cuido de vocês, sou eu quem livro.
Então, meu irmão, eu quero dizer para você, e isso fez sentido para mim, que o Senhor, Ele cuida de nós. Então, em meio à sua dificuldade, em meio à sua luta, em meio a esse mar que está revolto, essa situação que parece intransponível, né? Você não consegue, como dizem, ver luz no fim do túnel. Eu digo que Ele está com a gente. E você repreenda porventura se alguém disser: poxa, você agora que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, parece que as coisas ficaram diferentes, parece que ficaram piores. Não, elas não ficaram piores. Agora eu tenho uma experiência com um Cristo vivo, com um Deus que me socorre nos momentos de angústia, nos momentos que eu mais preciso. Ele é um Deus presente. Salmos 34:19 diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. O salmista não diz que Ele nos livra de algumas aflições, ele diz que Ele nos livra de todas. Tá? Então não estabeleça limite para as suas aflições. Isso eu posso falar com o Senhor, isso eu não posso. Fala tudo, abre seu coração, aproveita. Né? Eu quero contar rapidamente uma experiência que eu tive no retiro agora, retiro passado. É muito curioso porque é muito maluca essa forma de lidar com Deus, de Deus lidar com a gente, falar aos nossos corações e ao mesmo tempo a gente ter sabedoria para discernir que é Ele quem está falando. Nós somos muito tendentes a termos uma autopiedade, a nos sentirmos muitas vezes a laranja podre do saco, né? Nós somos tendentes a isso. Ai, tadinho, muitas vezes estou ruim, estou mal. E eu lembro que no retiro, agora, por época de carnaval, teve um determinado momento, eu na minha meditação, e querendo ter o meu a sós com Deus, e falei assim: não, eu quero um lugar agora para me conversar, para eu poder, né, falar com o Senhor, e aquela coisa toda, informal. Eu lembro que eu olhava, onde eu olhava tinha muita gente, né, todo mundo, aquele mundaréu de gente. Aí eu falei: gente, só se eu for lá naquele, sei lá, de cafezal. Se eu subir lá naquele cafezal e for lá em cima, acho que lá vai ter um lugarzinho tranquilo, né? Ninguém vai me encontrar. Mas eu falei: mas lá tem cobra também, né? Eu não vou não, né? Eu vou lá naquele lugar, lá eu não vou conseguir nem orar direito, porque qualquer barulhinho que der eu vou ficar preocupado com tudo isso. E aí eu fui andando tal, e encontrei a sala de oração. A sala de oração estava vazia, né? Jennifer não estava lá. Jennifer, ela tinha acabado de sair. Mas aí, infelizmente, não te encontrei, gente. Infelizmente, seria muito bom. Mas eu fui, Jennifer, fui à sala e falei assim: vou entrar aqui para conversar dos meus problemas. E eu acho que eu tenho uma história com esse negócio de conversar com os meus problemas. Vocês sabem, um bate-papo que eu tive com o Valtinho há muitos anos atrás, que não deu muito certo, porque eu saí cheio de coisa para fazer. Mas essa é uma outra história, eu conto depois. Mas é engraçado que eu fui ali porque eu estava cheio de dificuldades ali naquele momento do retiro. Eu estava compenetrado, eu falei assim: eu quero conversar com Deus, eu quero falar ali, abrir meu coração. Tudo isso que eu falei com vocês aqui agora há pouco, eu queria fazer um pouco, né? Aí eu entrei na salinha, tinha uma Bíblia lá, alguém deixou, peguei, fui lá no cantinho vazio, falei assim: o ambiente perfeito para eu agora me escancarar, vou ficar sozinho. E eu quero te dizer uma coisa, Deus ele se preocupa muito com você, e antes que a sua preocupação muitas vezes tenha chegado ao ouvido dele, ele já sabe que ela existe. Mas assim como eu falei, ele quer que você fale com ele, se estabeleça um relacionamento com ele, um bate-papo de filho com pai. É isso, irmãos. E eu quis fazer isso. E aí eu sentei na cadeira e peguei a Bíblia,
Quando eu baixei a cabeça assim para orar, a porta abriu, veio um jovem, não sei se ele está aqui hoje, acho que não, estou vendo. E aí ele entrou e falou assim: tio Vitor, eu posso conversar com você? Aí eu falei: pode, né? Eu preciso muito conversar com alguém. E eu estava orando, quando você passou, eu falei: é ele. Eu não queria conversar com ele. Eu queria conversar dos meus problemas. Eu não queria conversar com ninguém. Eu queria conversar, era eu e Deus. O meu papo era com Deus. Mas Deus falou assim: ó, a fila, entra na fila, que tem alguém que precisa mais que você. Eu me recolhi. E aí nós conversamos. Foi uma conversa extremamente agradável. Não sabe ele, mas eu saí extremamente, talvez muito mais abençoado que ele. A gente estabeleceu ali uma cumplicidade, uma intimidade muito gostosa, que já existia e aumentou muito mais ali. E eu senti muito feliz, porque ele falou muita coisa da intimidade da vida dele, de uma forma assim muito espontânea, sem forçação nenhuma. E foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. E eu disse para ele o seguinte: olha, muito mais que eu, o Senhor pode fazer por você. Se você conversou isso comigo dessa forma, conversa com ele muito mais ainda. Estabeleça esse vínculo. E nós saímos dali cheio de compromissos. Eu esqueci de conversar os meus problemas. E eu fui para a reunião. E foi muito bom para mim. Então, irmãos, nós somos chamados, convidados pelo Senhor a falar com Ele. Mas esteja pronto também a ouvir. Ele pode querer te usar dessa forma. Nova cirurgia. Estou finalizando. Agora sim, depois de finalizado o diagnóstico, fiz a cirurgia com o médico oncologista em novembro de 2017. Uma cirurgia agressiva que retirou não só o tumor, como parte da região muscular, como o médico havia dito, deixando-me 19 pontos no antebraço. Eu recebi 19 pontos aqui nesse antebraço. Tirei bastante coisa. E uma pausa aqui que eu me lembrei agora. A sensibilidade dos médicos é muito grande, né? É muito grande. Chega até da raiva. Porque quando eu cheguei em um dos médicos para falar que não era um especialista, ele virou para mim e falou assim: é o cirurgião. Eu falei: doutor, foi um linfoma, é um sarcoma e tal. Porque assim, eu voltei nele porque eu tinha que tirar uns pontos. E aí, doutor, eu assim, assado, né? Eu tô preocupado. Eu queria ouvir uma palavra de consolo, Alexandre, uma palavra assim: não, rapaz, calma, vai dar tudo certo, né? Não se preocupe, eu conheço pessoas que vivenciaram. Eu queria ouvir isso. Eu estava morrendo de medo. Eu queria ouvir isso. Eu queria ouvir uma palavra que fizesse coro com o que eu desejava, né? E ele falou assim: olha, não se preocupa, viu? O importante é todo o resto do seu corpo está bem. Eu falei assim: como assim? Eu falei assim: não, peraí, volta aí nessa parte. Não entendi, traduz isso aí para mim melhor. É sensibilidade terrível. Aí ele falou assim: eu pensei em processar esse médico. Aí eu falei assim: doutor, mas como assim? Não, Vitor, olha só, pode ser que a melhor opção seja amputar o seu braço. Eu falei: meu Deus do céu, esse cara está falando de amputar meu braço. Acredito. Eu não falei para a minha família nem para eles não, porque isso foi numa sexta-feira que ele me falou. Eu passei todo o final de semana angustiado com essa possibilidade. Eu já me imaginei sem um braço. Imaginei fazendo as coisas, um carro adaptado, sabe? Eu já viajei assim nas possibilidades.
Mas eu fiz, irmãos, essa cirurgia, e foram 19 pontos nesse antebraço. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com o Genésio nessa época. Genésio lembra? Nós fomos lá para Manhuaçu. Eu liguei para o médico e falei assim, preciso viajar. O meu filho, o Henrique, estava jogando lá. Eu falei assim, eu preciso visitar o meu filho e preciso resolver algumas coisas. Eu posso viajar? Ele, pode, tranquilamente. Eu falei assim, cara, ele nem me viu, está falando que eu posso viajar. Aí eu falei assim, meu braço estava muito inchado, muito inchado. E aí eu fui com o Genésio para Manhuaçu, Elizabeth também foi, e eu lembro que dentro do carro, o Genésio não sabia se dirigir ou olhava para o meu braço. Ele estava assim, né, Genésio? Porque ele ficou bem assustado com o estado que estava, mas eu também estava muito assustado, viu? Muito assustado. Tratamento. Foram previstas 30 sessões de radioterapia no meu braço. Eu fiz 25, devido a queimaduras muito severas. Eu tive queimaduras, eu nem trouxe as fotos, porque eu não quis trazê-las, né? Mas eu tive umas queimaduras muito fortes, muito fortes. O médico até suspendeu a radioterapia depois de 25. Prosseguindo com acompanhamento de 3 em 3 meses, que é o que eu faço hoje, um acompanhamento. Não tenho nada, irmãos, glória a Deus. Faço check-up, faço radiografia total. Não voltei a jogar bola, porque aí eu tive outro probleminha que é no joelho. Estou no departamento médico, mas estou me esforçando para voltar. Mas não tenho mais nada, graças a Deus. A tempestade passou. A gente chegou a outra margem, um outro processo agora. Eu quero convidar você a atravessar essa tempestade, a chegar na outra margem. É possível chegar em segurança, é possível chegar com liberdade, é possível chegar perdoado, é possível chegar com as portas abertas. É possível. Sabe por quê? Porque Ele pode. Jesus pode tudo.